Novo filme tailandês da Netflix aborda um golpe bem conhecido pelos brasileiros. Mas será que deu bom? Boa tarde, eu sou o Coronel Utichai Panuchak. A partir de agora, a senhora não pode discutir esse caso, pois é suspeita de envolvimento em uma operação de lavagem de dinheiro. Isso só pode ser um engano. Fala galera, suavitude? Eu sou o G, bem-vindos ao canal. E bom, hoje eu falarei sobre Desligue, novo filme tailandês da Netflix. Então eu farei aqui a minha breve análise. Também explicarei um pouco do final para vocês aí, tá? Se inscreve aí se não for inscrito ainda, eu tô com uma meta de chegar a 1000 inscritos até o meio do ano, então me dá essa força, deixa o like se gostar do vídeo, comenta e bora lá. O filme começa mostrando Orn, que é uma mãe de família que acaba caindo em um golpe bem conhecido por aqui, né, no Brasil, e transferindo uma boa quantia em dinheiro para os criminosos. Além do dano financeiro, ela acabou sofrendo também com um abalo familiar, visto que a relação dela com o marido já não tava aquelas coisas, e principalmente o estrago emocional e psicológico que ela teve, a ponto de começar a fazer terapia em grupo. Durante essa terapia, ela acaba conhecendo a Fai, que é uma fisioterapeuta que acabou caindo no mesmo golpe que ela. As duas então se unem com uma terceira moça, a Uau, que ela é uma influenciadora que acabou divulgando um vídeo falando sobre a avó dela que sofreu um golpe dos mesmos criminosos. Então juntas elas tentarão recuperar tudo que perderam, principalmente por conta das autoridades não parecerem muito preocupadas em fazer alguma coisa a respeito. Me promete que não vai contar isso pra ninguém, tá bom? Principalmente pra Pedro. Meu maior... Pelo visto não é só o Brasil que sofre com essas questões de golpes. A Tailândia também parece ter bastante problema com isso. O cinema tailandês, assim como o de Taiwan, indiano, o asiático de um modo geral, parece que não consegue fazer filmes com menos de 2 horas de duração. Além do tempo mais alongado, existem outras características como o exagero, né, tanto nas atuações, que até as tornam um pouco caricatas, mas também os momentos de ação, né, que são sempre ali mais intensos, né? Mas tem sim boas atuações, né, uma boa premissa, bons personagens, né, um enredo interessante e boas críticas também. O sonho era comprar um apartamento pra mim e sair dessa vida de aluguel. O dinheiro que eu tinha separado sumiu. Eu nunca vou esquecer esse nome. Desligue é um filme com uma história até que simples, mas boa. Mas que em sua condução acaba tendo altos e baixos. É uma montanha-russa. Com um começo envolvente, mas que não consegue se manter por conta do ritmo mais lento e também a demora para desenrolar as coisas. O segundo ato ele é um pouco inconsistente, sabe? Ele chega a destoar do começo e do final do filme. A obra pode ser meio chata ou até mesmo entediante para algumas pessoas, mas com bons momentos que acabam fisgando a atenção do espectador. Isso aconteceu comigo, às vezes eu estava meio que perdendo o interesse e de repente começou a rolar alguma coisa que, opa, comecei a prestar atenção de novo, a me interessar, aí depois deu aquela desanimada de novo e assim foi. Até chegar na reta final que realmente o filme ganha muita força. O filme tem um bom desfecho, é uma conclusão parcialmente aberta, mas uma mensagem reflexiva. Claro, tudo isso para quem se permitiu assistir até o final. Eu fiquei na dúvida se eu daria um 6,5, mas eu vou dar um 7 de 10 porque tem coisas que eu realmente gostei no filme. A partir de agora eu vou citar aí alguns spoilers, tá? Eu quero falar um pouco do final e de alguns outros momentos do filme, então estejam avisados. Ele apareceu e deu golpe de mais de 1 milhão. Vocês três precisam acreditar que são mesmo policiais. Só assim as pessoas vão acreditar em vocês. Antes de falar sobre o final, eu queria comentar sobre o começo, né? A ideia de mostrar um pouco mais da personagem que está infiltrada no esquemão, né? Que é uma golpista e tal, eu achei muito da hora. Tanto que eu até esperava ver mais, sabe? Talvez de um jeito diferente, eu não sei. É que o filme ele começa com uma ordem cronológica um pouco diferente, né? Vai mostrando um pouco a história de uma, depois de outra, volta um pouco, de repente já tá nos dias atuais. Não sei, eu queria ter visto um pouco mais da Yui e, sei lá, não sei. Eu só acho que poderia ter sido um pouquinho melhor, só isso. Outra coisa positiva foram as escolhas das personagens.
né? Porque você tem desde uma mãe de família até uma pessoa que não foi necessariamente a vítima, né? Uma pessoa que ficou revoltada pelo que fizeram com a avó. Então, assim, existem várias margens para o espectador se identificar e criar mais empatia, se preocupar e se importar mais com elas. Então, eu acho que eles mandaram bem. Bom, indo para o final, uma coisa que o filme deixa bem evidente, pelo menos para mim, é a incompetência da polícia e das autoridades em relação a esse caso, né? Tanto que no momento que o Aoud vai transferir toda a grana, é exatamente um policial que atrapalha tudo. Então subverter isso foi muito interessante, né? Onde as vítimas realmente correram atrás para resolver essa questão, enquanto quem deveria não parece, né, tá nem aí para a parada. E elas acabam utilizando as próprias artimanhas, estratégias e todo o modus operandi dos golpistas, né, dos criminosos, para conseguir combatê-los, né? E isso eu achei muito legal também. Tanto que elas vão bem longe, né, cara? A Orne chega a pegar o filhinho do cara, né? Assim, elas realmente estão dispostas a fazer tudo que for necessário, jogar o jogo deles para conseguir bater de frente. Após toda a sequência, né, onde mostra ali o plano que eles traçaram para conseguir enfrentar, né, e recuperar o dinheiro, tem aquela perseguição, o Aoud capota o carro, e aí a Orne finalmente consegue pegar o celular dele e concluir a transferência da grana toda. Como todo vilão que custa pra caramba morrer, ele acaba sendo atropelado pela Uau. É estranho, né, falar esse nome, eu nem sei se é essa pronúncia, mas enfim. Ela atropela e mata ele, né, assim, dando fim, né, pelo menos naquele momento, ao sentimento de vingança, né, cara, de raiva. Ela tá completamente tomada pela revolta mesmo em relação à avó, né, que sofreu tanta maldade, coitadinha, na mão desses caras. O único momento que um policial fez alguma coisa foi quando aquele policial acaba interferindo e ajudando a Faye a escapar, né? A Yui, né, que fazia parte ali dos golpistas, tenta se redimir, levando uma grana lá para a avó da Uau, né? Mas acaba sendo tarde demais e a velhinha, né, falece e tal. E o final dela ficou bem aberto, né, o da Yui no caso, porque chega a mostrar ali uma cena dela com os olhos fechados, então a gente não sabe se ela morreu, né, por conta, sei lá, de não resistir aos ferimentos, porque ela apanhou pra caramba. Inclusive o nível de violência eu até que acho que sobe, né, cara? Eu não tava esperando tanta violência e ele até que vai para um outro patamar ali, mas a gente não sabe se ela morreu, se ela tá só de olho fechado, se ela tá dormindo, se ela tá, né, descansando, enfim. O que vocês acham? Comenta aí. Outra parada muito interessante foi quando a Orne mostra para o espectador que ela só aceitou, ela só caiu naquele golpe, né, e decidiu fazer a transferência para proteger o marido dela e a família, né, porque ela sabia que o marido dela sonegava impostos da empresa. Então essa reviravolta eu achei fantástica também. E em vários momentos do filme, a vítima acaba sendo culpada, sabe? A gente cansa de ver essas coisas acontecendo, né? E então é sempre, mas como é que você caiu nesse golpe? Como que você foi tão burra? Ou algo assim. E eu achei muito legal, muito interessante, porque, tipo, inverteu as coisas. Foi tipo assim, cara, eu só caí. Na verdade, talvez ela nem fosse cair. Ela aceitou para salvar a pele dele, para salvar a família dela, né? Então, eu achei muito interessante. E aí, a partir daquele momento, ela exige, em outras palavras, né, que ele seja um bom pai, né, um pai presente, que leve, busque a filhinha na escola. Então, também é legal, né, essa mensagem de tipo, a gente sacrificou várias coisas, a gente tá aqui para lutar pela família, então vamos fazer as coisas direito agora. A Uau, ela mudou a aparência dela e muito provavelmente mudou a identidade também, porque dá a entender que ela é uma pessoa foragida, né, por conta dela ter matado o Aoud, e sumiu do mapa. Até que acabam localizando ela, né, em Poiet, ou Poiet, né, eu não sei, mas fica ali na divisa do Camboja, né, na fronteira ali. Então a Faye, né, a Orne também vão atrás da amiga delas, e aí ficou bem aberto, né, como é que vai ser, o que elas vão fazer.
Mas assim, o que eu fiquei, né, com a sensação foi que a Uau ela não só fugiu, sabe? Parece que ela tá bem determinada a tentar combater, né? Porque assim, o esquemão ele continua ativo, né? Os peixes grandes estão todos à solta e várias pessoas estão caindo em golpes e mais golpes, então eu acho que ela vai passar ali a vida dela a tentar combater isso. Talvez até de dentro, né? Participando, sendo, entre aspas, uma golpista. E as outras duas, não sei se foram só pra vê-la, sabe? Só pra visitar como amiga e tal, reencontrar. Eu acho que eles estão se tornando aí um grupo forte, um grupo, né, mais inteligente pra fazer algo que a polícia e a justiça não faz. E se a gente quiser rastrear eles por conta própria? E vocês, o que acharam do filme e do vídeo? Comenta aí, deixa o like para me ajudar, não se esquece de se inscrever e até a próxima, valeu!